Olá, alunos! Vamos todos iniciar mais um conteúdo de matemática. Aqui com vocês o professor Jean Nobre para a gente dar seguimento aos nossos estudos. Vamos ver então o objeto de conhecimento. Aula de número 44, vamos falar sobre operações com frações. O detalhamento, adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Tudo bem? Então, vamos ao nosso conteúdo. Divisão. Né? Divisão de quê? Divisão entre frações. E o que é a divisão entre frações? Vejamos aqui do meu lado. Então, dividir significa, repartir uma quantidade em pedaços menores. Ou seja, dividir uma quantidade significa reparti-la em quantidades menores, todas iguais entre si. Então, nós temos as seguintes considerações. Divisão de fração por um número natural, como nós estamos observando aí, olha, 1/3 dividido por 2. E também nós temos a divisão de uma fração por outra fração, ou seja, 3/4 dividido por 3/8. Como que se resolve tanto dividir por um número natural quanto dividir uma fração por outra fração? A ideia vai ser a mesma, mas presta atenção, vejamos, olha só. Então, divisão de fração por um número natural, primeiramente. Então, o quociente da divisão de um número, de uma fração por um número natural não nulo, é igual ao produto dessa fração pelo inverso do número natural. Então, nós necessitamos do inverso de um número natural. E como que você chega ao inverso de um número natural? Ora, nesse caso, para nós encontrarmos o inverso de um número natural, nós vamos excluir o zero, certo? Porque o inverso de um número é 1 sobre um número. Portanto, os zeros não possuem inverso. Mas a partir do 1, o inverso de 1 é 1, porque 1 sobre 1 vai dar 1. O inverso de 2 é 1 sobre 2, quer dizer, é 1 sobre aquele número, desde que ele não seja o zero. Então, vejamos assim a seguinte situação. Olha, para o café da manhã, o pai de Pedro, beleza? E de Isabela dividiu um bolo em 3 partes iguais. Pedro e Isabela comeram 1/3 do bolo cada um. Ó. Então, observem aí como está essa divisão. Então, Pedro comeu 1/3 do bolo, Isabela comeu 1/3 do bolo. E sobrou, então, 1/3 desse bolo. Por quê? Porque esse bolo ele foi dividido em 3 pedaços, certo? Pedro e Isabela, eles dividiram em 3 partes iguais, cada um comeu uma, então sobrou uma. Por que isso? Porque quando você faz 1/3 mais 1/3 mais 1/3, vai dar 3/3. 3/3 é igual a um bolo, é igual a quantidade. Beleza? Mas vamos nos ater ao que sobrou. Então, olha lá, repartindo, já que foi em 3 partes iguais, repartindo sobrou 1/3. Certo? Agora nós temos a seguinte situação, olha. Repartindo o terço que sobrou entre Pedro e Isabela, quanto que cabe a cada um? Observe que dividir, sempre nós vamos dividir em partes iguais. Então, sobrou 1/3 e nós queremos dividir entre Pedro e Isabela. Muito bem. Certo? Então, para nós dividirmos entre Pedro e Isabela, automaticamente nós vamos dividir esse 1/3 que sobrou, certo? Em 2 partes iguais. Por quê? Porque, como eu já falei anteriormente, essa divisão ocorre em pedaços iguais. Então, como é que se dá essa divisão? Então, veja bem, sobrou 1/3 do bolo, Como sobrou 1/3 do bolo, beleza? Então, nós vamos dividir assim 1/3 desse bolo pelos 2. Então, observe aqui o que nós temos. Olha, 1/3 dividido por 2. Ora, então eu tenho uma fração
dividida por um número, certo? Natural. E essa divisão, ela ocorre da seguinte maneira, olha, eu vou dividir o que sobrou, né, que foi 1/3, em 2 pedaços, beleza? Olha, 1/3 dividido por 2. Então, essa divisão vai ocorrer do seguinte jeito, observe que é um número natural. Então, vai ficar 1/3, ó. Eu repito 1/3 dividido. Ó. Então, isso aqui se transforma em uma multiplicação, né, pelo inverso da segunda. O inverso de quem? O inverso do número 2. O inverso de 2 é 1/2. Então, isso aqui vai nos dar, olha, 1/6. Beleza? É isso que exatamente cada um vai ter que comer. Por quê? Porque quando você está dividindo, você exatamente tem coisas iguais. Beleza? Sigamos, vejamos o que temos. Olha aí, solta o VT aí, diretor. Olha esse VTzinho. Professor, se eu não tivesse o desenho da imagem da pizza e as suas divisões, como eu poderia fazer o cálculo para encontrar o valor dessa divisão? Tudo bem, olha só, olha a pergunta dele. Como que ele poderia, se ele não tivesse o cálculo? Você poderia construir, ter uma ideia, né? Porque você tem 1/3, tem um de 3 pedaços. Ora, 1 de 3 pedaços, você pode pegar assim, opa, então eu tenho 1/3 dividido em 2 partes. Qual é o meu todo? O meu todo é 3. Então, eu tenho uma parte pintada de 3, só que você vai dividir isso por 2, quer dizer, vai redividir o que você sobrou. Então, você pode exatamente sair pintando, né, as outras partezinhas, e aí você vai chegar no resultado que vai ser 1/6. Beleza? Sigamos! Então, olha aí, tá aí, olha lá. Agora nós temos os seguintes exemplos, olha, 1/3 dividido por 2 e 2 quintos dividido por 3. Então, nós temos a seguinte situação primeiro, olha. Nessa situação aqui, é 1/3 dividido por 2. Então, repete a primeira fração. A divisão se transforma em uma multiplicação. E aí você multiplica pelo inverso, o inverso de 2, como eu acabei de explicar. E agora nós temos uma multiplicação. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 2 vai me dar 6. Portanto, quando nós estamos executando uma divisão entre frações, na realidade você acaba se valendo depois que você repete a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda, que esse é o processo, e aí você multiplica. Na multiplicação entre frações, multiplica-se numerador por numerador, denominador por denominador. Vamos ver agora a segunda situação, olha só. Eu tenho, de novo, olha, 2 quintos, né, ó. 2 quintos dividido, né, que é o que está ali, eu estou transcorrendo por 3 novamente. De novo, olha, nós temos uma situação onde eu estou dividindo uma fração por um número natural. Repete a primeira, né, que é 2 quintos. O sinal que é de dividir passa para multiplicar. Pelo inverso de 3 é 1/3. E agora multiplica-se, olha, 2 vezes 1 dá 2, 5 vezes 3 vai me dar 15. Não deu para simplificar nem essa, essa foi a ideia. Então, agora nós vamos passar para o nosso exercitar. Solta o videozinho aí da nossa vinheta do exercitar, diretor. Muito bem, nesse nosso exercitar nós temos o seguinte, olha só, Laura organizou um mutirão para pintar a parede da quadra da escola onde ela estuda. Em 3 dias foi pintado 3 quintos da parede. Qual a fração, que representa um dia de trabalho? Então observe aqui a ideia, olha só.
Em 3 dias foi pintado 3/5 da parede. Então está aqui, ó. Está aqui os 3/5 da parede e se gastou 3 dias, olha. Beleza? Então, ó, aqui nós podemos, então, temos essa outra ideia, né? O 3 transformando em fração. Ora, vamos repetir 3/5 dividido por 3/1. É como se tivesse a unidade. Por quê? Porque a unidade, como a divisão vai se transformar em uma multiplicação, o elemento neutro da multiplicação é 1. Então, por isso que nós também podemos recorrer a esse artifício. Olha, ao invés de inverter, né, não está usando a inversão, você pode usar a unidade da operação multiplicação, ou seja, o elemento neutro da multiplicação. Então fica 3/1. Olha lá o que é que nós temos aqui, ó. E aí você acaba tendo uma divisão entre frações do mesmo jeito, né? Porque tanto faz dividir uma fração por um número natural como dividir uma fração por uma fração, a ideia vai ser a mesma, porque esse número vai se transformar no inverso dele, portanto, daí aparece o 1. A outra ideia é essa que eu estou colocando, a questão do elemento neutro da multiplicação, porque a divisão se transforma em multiplicação. Então vejamos nesse caso, ó. Repete a primeira, então está aqui, ó, 3/5. A divisão se transforma em uma multiplicação. E qual é o inverso de 3/1? É 1/3. E agora só é multiplicar. Ó. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. Beleza? Então também você pode utilizar essa ideia. Agora, depois que você faz essa operação, né, nós chegamos então, qual foi o resultado? Chegamos a 3/15. Nós podemos simplificar, certo? Quando dá para simplificar. Por quê? Porque aqui nós encontramos 3/15. Olha só, então eu posso dividir aqui, ó, por 3, tanto em cima quanto embaixo. 3 dividido por 3 dá 1 e 15 dividido por 3 vai me dar 5. Logo, um dia de trabalho equivale a 1/5, né? Certo? Mas também, se você não simplificasse, ok? Não estaria errado, mas a ideia é essa. Se der condições de simplificar, você deve simplificar o teu resultado da tua operação. Beleza? Então vamos ver agora, olha lá, a seguinte situação: divisão de uma fração por outra fração. Já falei, só vamos continuar reforçando. Olha. Dividir 2 frações é o mesmo que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Olha. Então aqui nós temos a seguinte situação. Está aqui. Nós temos 1 e nós temos 2. Então vejamos aqui a primeira. Ó. Repete, olha lá. Repete a primeira fração, que é 1/3. A divisão se transforma em uma multiplicação, então um pontinho. E nós vamos então agora acrescentar o inverso de 2. Qual é o inverso de 2? É 1/2. E aí você multiplica. Ó. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 3 vai me dar 6. Segundo exemplo, olha, 2/3 dividido por 3. A ideia é a mesma, o que mudou foi só essa simbologia aqui, a mesma coisa que em uma divisão. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 3? É 1/3. Vamos encontrar quanto agora? Ó, 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 3 vai me dar 9. Está aqui, então encontramos 2/9. Então é dessa forma que nós realizamos a divisão de uma fração por outra fração. Sigamos aí, ó. Então vamos efetuar a divisão de 3/4, olha só, por 3/8. Isso significa que queremos saber quantas vezes, né, 3/8 cabem em 3/4. Então, é essa sempre a ideia, meu povo, né?
quando nós estamos dividindo uma coisa por outra, a ideia é essa, você quer sempre saber quantas vezes aquilo que você está dividindo pelo quociente disso, né? Ou, em outras palavras, quanto cabe, como no nosso caso aqui, né? Eu quero dividir 3/4 por 3/8. O que significa isso? Significa saber quantas vezes 3/8 cabe em 3/4. Então, aqui, ó, observe a ideia geométrica. Então, aqui nós temos o todo, né? O todo aqui, que é 4 partes, né? E está aqui as 3, que é o numerador. Lembrando que quando nós estamos diante de uma fração, né, o todo está sempre no denominador. E o pedaço que eu estou querendo dividir vai ficar no numerador, beleza? Então eu quero saber isso, olha, 3/4 dividido por 3/8. Ou seja, quantas vezes 3/8 cabem em 3/4. Beleza? Então tá aí, olha só. Eu tinha um pedaço, está aqui a ideia geométrica, tá? E vou dividir aqui. Para executar essa divisão, a ideia vai ser sempre a mesma, olha lá. Eu vou pegar 3/8, né? Que era aquilo lá que eu queria fazer, ó. Aliás, ó, 3/4 dividido por 3/8. Então a ideia é essa aqui, ó. 3/4 dividido por 3/8. Então, o que vai acontecer? Eu vou repetir a primeira, certo? Que é 3/4. Trocar agora, né? Vai ser multiplicado pelo inverso da segunda. O inverso de quem? O inverso de 3/8. O inverso de 3/8 é 8/3. Portanto, isso vai ficar desse jeito. Olha só. Peguei, né? O 3/8 e vou dividir, né? Realizar a divisão. Está aqui, ó, 3/8 dividido por 3/4. Beleza? E ao fazer isso, né, o que nós vamos encontrar? Olha, nós vamos encontrar essa ideia aqui, olha lá. Agora, para representar 3/8, dividimos o inteiro em 8 partes iguais e verificamos quantas vezes esses 3/8 cabem em 3/4. Então, agora eu quero saber, eu tinha 4 pedaços, né? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Só que esse aqui corresponde a quanto? Corresponde a 3/4. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas quantos pedaços pintados aqui, ó? Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Quantos eles cabem lá, né? Quantos esse 3/4 vai exatamente caber em 3/8? Quer dizer, eu vou subdividir a parte de cima e embaixo. Então, realizando essa conta, certo? Que é exatamente essa daqui que eu escrevi, ó. 3/4 dividido por 3/8. Beleza? Ó, 3/4 dividido por 3/8. Então, repete a primeira, que é 3/4, multiplica pelo inverso da segunda, olha. Eu posso simplificar o 3 com 3, que isso aqui vai me dar 1, ó. Eu posso também simplificar o 8 por 4, que vai me dar 2, e aqui vai me dar 1, e eu vou chegar a quê? Eu vou chegar exatamente a isso, olha só. Eu vou chegar a 1 sobre 1 vezes 2 sobre 1, que isso aqui vai me dar, olha, 2, né? Porque 1 vezes 2 vai me dar 2, 1 vezes 1 vai me dar 1, portanto, isso aqui é 2, que está aqui o nosso 2. Então, olha, eu consigo pegar esses 3/4 e coloco lá de 2 vezes. Beleza, meu povo? Então, essa é a ideia. Sigamos aí, vejamos aí um outro VTzinho que nós temos com pergunta. Olha lá, solta aí, diretor. Professor, eu entendi que para dividirmos 3/4 por 3/8, é só pegarmos a parte que representa o 3/4, dividir em 8 e verificarmos quantas vezes o 3/8 cabe dentro de 3/4. Mas se eu não tiver a representação geométrica, como é que eu faço?
sempre está preocupado com o inverso da segunda, porque como você estava dividindo duas frações, né, divisão entre duas frações, você tem a primeira multiplicado pelo inverso da segunda. E lembrando que quando você faz o inverso, o que vai acontecer? Esse todo que era aquele T8, ele foi para cima, porque você inverteu, né? Então, na realidade, você vai pegar os 3 pedacinhos que estavam faltando e completar o que você já tinha, que era lá os 3 pedacinhos, e ver quanto é que está sobrando para o 8. Essa é uma ideia, beleza? Sigamos. Então, olha só, para dividirmos uma fração por outra, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então, vejamos como isso se processa. Está aqui, o que eu tenho? Eu quero dividir 3/5 por 2/4, né? Então, repete a primeira. Qual é a primeira? 3/5. Agora, como essa divisão ela se transforma em quê? Ela se transforma em uma multiplicação, né? Porque quando você está dividindo frações, você repete a primeira multiplicado pelo... Olha, multiplicado. Multiplica. Então, a divisão vai para multiplicação. Agora, pelo inverso. O inverso de quem? O inverso de 2/4. Ora, o inverso de uma fração, você então troca. O numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador, inverte a fração. Então, aqui nós temos 2/4, agora se transforma em 4/2. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a multiplicação, olha. Então, se nós observarmos aqui, ó, 3 vezes 4 vai me dar 12 e 5 vezes 2 vai me dar 10. Olha. Chegamos a 12 décimos. Ora, 12 décimos eu posso simplificar, né? Eu posso simplificar por quanto? Não são números pares? Então eu posso dividir por quanto, meu povo? Eu posso dividir por 2, para simplificar. Então, 12 por 2 dá 6 e 10 por 2 vai me dar 5. Mesmo quando você está executando a simplificação, você vê se não tem outra vez uma nova simplificação. Então você tem que olhar bem os números que você obteve. Então aqui nós obtivemos 6/5. Ora, 6 ele é um número par e 5 é um número ímpar, né? Então aqui eu não consigo um número que divida ambos, porque a simplificação ela só acontece quando você simplifica ambos. Então, se você não conseguiu, você exatamente para. Beleza, meu povo? Solta a vinhetinha do Vamos Exercitar, diretor. Olha lá. Então, nesse exercitar, nós temos o seguinte, olha só. Quanto é, né? 3/4 dividido por 2, na letra B, 1/3 dividido por meio, na letra C, 7/8 dividido por 2/4, e na letra D, 2/3 dividido por 4/7. Então, vejamos, né? Então, na primeira, nós temos o quê? Nós temos a divisão entre uma fração e um número natural. Então, já sabe que eu posso acrescentar um 1zinho aqui, olha. Por quê? Porque eu vou me valer da multiplicação e aí eu vou trabalhar com o elemento neutro da multiplicação. Então, isso aqui vai ficar, ó, 3/4, por quê? Repete a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda, inverte a segunda, olha lá. Então, ficou 1/2, que é o inverso de 2. E agora você multiplica, ó. 3 vezes 1 vai me dar 3, e 4 vezes 2 vai me dar 8. Chegamos a 3/8. Aqui não conseguimos um número que divida ambos simultaneamente. Portanto, eu não consigo simplificar, né? Vamos para a letra B, ó. Eu tenho agora 1/3 dividido por meio. Então, eu tenho uma divisão entre
duas frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, olha aí. O inverso inverte a fração. O que é numerador passa para denominador e o que é denominador passa para numerador. E agora multiplicamos, né? 2, aliás, 1 vezes 2 dá 2, 3 vezes 1 dá 3. Chegamos a 2/3. Também não dá para simplificar. Se não der, ok, fica do jeito que está. Beleza, meu povo? Tá? Então vamos à letra C. O que é que nós temos na letra C? 7/8 dividido por 2/4. Divisão entre duas frações. Repete a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda. Inverte a segunda fração. E agora vamos lá. 7 vezes 4, 28. E 8 vezes 2, 16. Chegamos a 28/16. Então, esses números são pares, né? Então, eu posso dividir por 2, olha. Dividindo por 2, 28 dividido por 2 vai me dar 14. 16 dividido por 2 vai me dar 8. Olha, aquele caso que eu falei. Ainda dá para simplificar. Se der, você vai e simplifica. Então, vamos por 2, olha. Então, 14 por 2 dá 7 e 8 por 2 dá 4. Então, chegamos a 7/4. Agora não dá mais. Ou seja, quando você tiver condições de sair simplificando, você vai simplificando cada vez mais. Beleza? Como aconteceu aqui, olha. No primeiro resultado, encontramos 28/16, números pares, dividir por 2, chegamos a 14/8. Também continuamos com números pares, eu dividi por 2, chegamos a 7/4. Beleza? Vamos ver a letra D. Ó. Na letra D eu tenho 2/3, né? Bem aqui, ó, dividido por 4/7. Repete a primeira, né? Multiplicado pelo inverso da segunda. E aí vamos executar. Ó. 2 vezes 7 vai me dar 14 e 3 vezes 4 vai me dar 12. Ó. Temos condições de simplificar? Temos, né? São números pares. Então vamos dividir por 2. 14 por 2 vai me dar 7. 12 por 2 vai me dar 6. Chegamos a 7/6. Ora, eu não tenho um número que divida ambos simultaneamente. Portanto, então, o resultado fica em 7/6. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham compreendido a ideia de dividir uma fração por um número e uma fração por outra fração. Lembrando que na divisão a ideia vai ser sempre a mesma. Repete a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Obrigado.